Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José. Hoje para mais um encontro num dia emblemático para a história do nosso país, porque logo mais terá início no Congresso Nacional a discussão e votação da reforma tributária. E esse fato está gerando situações absolutamente inusitadas aqui no Brasil. Para vocês terem uma ideia, quem é a pessoa que está mais feliz com essa reforma tributária e as coisas que estão acontecendo hoje? Quem é que está agradecidíssimo ao comportamento do ex-presidente da República, o senhor Messias? O atual presidente, o presidente Lula. Porque quando um adversário faz tantas besteiras, quando um adversário está tão na contramão da história, tão na contramão dos interesses políticos, interesses econômicos aqui no nosso país, se colocando como adversário, inclusive, daquilo que está fazendo o governo atual, quem está no poder só tem que comemorar mesmo. Além disso, o ex-presidente da República está arrastando também para esse lodaçal, para o lixão da história, outros personagens que estão aí na vida política do nosso país e que estão vendo que a besteira que o Bolsonaro está fazendo vai arrastá-los exatamente para esse mundo e está provocando, por conta disso, que alguns não queiram ficar do mesmo lado do ex-presidente da República. Bom, vou conversar com vocês sobre esses acontecimentos, essas contradições, né? Mas antes de mais nada, eu quero convidar você que está chegando agora no nosso portal e não nos conhecia, para que você se inscreva aqui conosco, você que é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende e venha participar das nossas atividades aqui no nosso portal, que continuam cada vez mais efervescentes. Todos os dias eu abro um chat aqui para bater um papo ao vivo com vocês, antes de entrarmos no ar, entre 5 horas, 5 e meia, e os nossos encontros que eu faço aleatoriamente também, sempre na hora do almoço, sempre dentro de meio-dia, meio-dia e 30, por aí, enfim. E se puder, se inscreva também no nosso clube de membros, que é uma forma adicional de você ficar aqui mais próximo, mais engajado do nosso portal, tá bom? E não esqueça do seu comentário e o seu joinha, tá bom? Então, vamos seguir em frente. Gente, situações acontecem e soterram cada vez mais a figura do ex-presidente da República para o lixo da história. Gente, e como eu digo a vocês, muitas pessoas não querem mais ouvir falar na figura do ex-presidente da República, mas nós temos uma responsabilidade. Quem tem aqui um canal público, como eu tenho com vocês, esse encontro que eu faço diariamente aqui, a gente tem que contribuir para a elevação da consciência política no nosso país, a consciência cidadã. E isso passa por fazer com que as pessoas que cometeram crimes contra o nosso país sejam responsabilizadas. E é por isso que eu sempre estou salientando isso, porque enquanto essa gente não for para a cadeia, nós todos temos a responsabilidade de alertar a sociedade daquilo que nós sofremos aqui no nosso país. Bom, e suposto, vamos aqui a esse editorial aqui, que fala um pouco desse assunto aqui, editorial do Jornalão, né? Como eu disse para vocês, depois que o Bolsonaro se transformasse numa figura imprestável economicamente, politicamente, ele não tivesse mais o poder da caneta e com os crimes que ele cometeu, ele iria pagar muito caro. Hoje o editorial diz: a anistia que beneficia Bolsonaro precisa ser barrada no nascedouro. Proposta sem cabimento reúne apoio não apenas de bolsonaristas, mas também dentro da base do governo. Então tem gente aí que apoia Lula que está namorando a possibilidade de apoiar uma anistia para Bolsonaro para pegar uma carona e anistiar outras pessoas também que cometeram delitos no passado. Mas não vai passar, se bobear não passa nem no primeiro passo, que é a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, que vai decretar que esse tema é absolutamente inconstitucional. Fora isso, o clã continua a amealhar prejuízos. Prejuízos, a gente está vendo que eles estão sendo condenados aí em várias instâncias e hoje tem essa notícia aqui que só multas relacionadas à pandemia já passa de R$1 milhão o volume dessas multas, né? Clã Bolsonaro soma 1 milhão de multas na pandemia. Ex-presidente e seu filho Eduardo respondem a 8 procedimentos que correm na Justiça Paulista. Então, a coisa está complicada para essa gente. E aí, vamos aqui para os assuntos agora de última hora. Bom, economistas e empresários assinam um manifesto em apoio à reforma tributária. Veja quais. Então, gente, o poder econômico, o poder das indústrias, os bancos, enfim, o empresariado de uma maneira geral e políticos com responsabilidade querem ter uma legislação tributária aqui no nosso país que não seja aquilo que eles chamam de manicômio tributário.
para que a gente tenha a noção exata das coisas que estão acontecendo aqui no Brasil. Essa proposta no seu bojo, ela visa diminuir ou zerar impostos para as pessoas das camadas mais pobres e tributar as grandes riquezas, as grandes fortunas, os grandes bens, enfim, a grande lucratividade que alguns setores têm sem pagar nenhum tipo de imposto. É o que a gente chama de tributação progressiva. Além de ter, já de início, impostos zerados na cesta básica aqui do nosso país. O que não é pouca coisa. Então está fazendo a convergência de muitos setores de esquerda para apoiarem essa reforma. Os setores empresariais, eles querem essa reforma porque ela simplifica, ela ajuda com que haja uma otimização na atividade desses setores todos. Não é por outra razão que todos os jornais impressos hoje publicaram essa propaganda aqui paga. Olha só, gente, é um negócio impressionante, tá? É os jornais aqui em folha dupla, colocando isso aqui, ó. Reforma tributária, façamos do Brasil o país que todos almejam. E aí o volume de entidades que assinam isso, que assinam esse documento, é muito grande. Então, todo mundo está quase que unânime na aprovação dessa reforma tributária aqui no nosso país, exceto aquele que está se colocando na contramão da história, o senhor Jair. Mas ele tem uma noção do que significa essa reforma, ele está informado, ele estudou o assunto, ele tem uma proposta alternativa? Resposta, não. Como nós sabemos, o ex-presidente da República é um apedeuta, né? Um apedeuta é um ignorante profundo, né? Um ignorante dos ignorantes, nunca se interessou por assunto nenhum. Sempre terceirizou o nosso país para todos os grupos que se locupletaram durante os 4 anos que ele esteve na presidência da República, pelo menos figurativamente sentado ali. Então, ele não entende absolutamente nada de nada. Esse projeto dessa reforma, ele também não leu como ele falou hoje. Só que ele está contra. E aí ele coloca aqui os assuntos mais aleatórios, né, como eu já comentei com vocês. Não a reforma tributária do PT. Quando ele diz que a reforma tributária é do PT e a reforma tributária vai passar, com certeza, e a reforma tributária vai melhorar uma série de indicadores econômicos aqui no nosso país, quem é que está rindo à toa? O Lula. Porque mais à frente ele vai usar inclusive a fala do Bolsonaro para dizer, olha, tá vendo? O Bolsonaro disse que a reforma era nossa. Zeramos impostos para baixa renda, zeramos impostos da cesta básica, tributamos as grandes fortunas. Então ele está tirando o corpo dele fora dessa história e, ao contrário, está colocando cada vez mais essa azeitona na empada do atual presidente Lula. E hoje o Tarcísio de Freitas foi hostilizado lá numa reunião que teve interrupção do Bolsonaro. O Bolsonaro interrompeu e, enfim, e o Tarcísio, como está no governo, e ele parece ter pretensões de não ficar só no governo do estado de São Paulo, ele quer virar uma alternativa para a direita, ele está percebendo exatamente isso. Ele falou, olha, se nós formos contra essa reforma, que está todo mundo a favor, os setores produtivos, ele é governador do estado mais rico do nosso país, evidentemente nós estamos colocando esse benefício político, essa circunstância toda nas mãos dos adversários, ou seja, de Lula e da esquerda. Vamos acompanhar esse trecho aqui, vamos lá. Nós não podemos perder a narrativa, eu acho que a direita não pode perder a narrativa de ser favorável a uma reforma tributária. Porque senão a reforma tributária acaba sendo aprovada e quem aprovou? Mas se muito povo, nós vamos ficar do lado da narrativa. Aí alguém fala contra ele ali? A grande questão é construir um bom texto. Pessoal, se o tema estiver unido, não aprova nada. Isso aí, presidente. Boa, presidente. Aí o Bolsonaro interrompe o Tarcísio, né? Se estiver unido, não aprova nada. Então não quer que aprova nada, mas colocar o que no lugar? Vou deixar uma coisa clara aqui. Eu não estou aqui defendendo votação no dia de hoje, não. Eu estou tentando explicar. Tá reclamando da foto dele com a Haddad aí. Deixa eu tentar explicar, por favor. O que eu estou querendo explicar e estou vindo aqui explicar com a maior humildade do mundo é que eu acho arriscado para a direita abrir mão da reforma tributária. Porque
Tudo bem, gente. Se vocês acham que a reforma tributária não é importante, não vota, pô. Ou seja, o clima ficou estranhíssimo e aí alguém ali, no final dessa fala, fala assim, olha, você que tá gravando aí, ó, para de gravar aí. Do tipo, pô, vai pegar mal, né? Vai pegar mal. E olha só, gente, a contradição. O Tarcísio de Freitas, isso quer dizer que eu confio no Tarcísio, não, tá? Essa gente toda que andou com o Bolsonaro já tem vaga garantida no inferno. Eu não vou me esquecer que essa gente ajudou a matar pessoas aqui no nosso país. E isso não foi pouca coisa, não. Mas vejam só se a gente pode classificar o seu Tarcísio de duas caras ou não com esse tipo de comportamento e como essa gente toda, eles deviam se abraçar e irem todos para o lixo da história. Ele foi o principal responsável para a bancada do Republicanos, do partido do Bispo Macedo, de estarem apoiando o projeto da reforma tributária. Acompanhe aqui essa fala. O próprio presidente do partido, ele chega e fala, né, que a bancada vai votar inteira a favor do projeto por causa do Tarcísio. Então, a vida dele não está nada fácil junto com o bolsonarismo, né? Vamos ver aqui. O partido é para toda a sociedade brasileira em geral, especialmente do nosso estado de São Paulo, mas todos aqui representados por deputados do Brasil inteiro, do norte, do nordeste, do sul do país, do centro-oeste e do sudeste. O nosso partido tomou a posição de apoiar a reforma tributária, muito respaldados pelo pronunciamento e pela posição do nosso líder, Tarcísio de Freitas. E eu gostaria que ele pudesse se dirigir a vocês e explicar, em palavras didáticas, como ele sempre faz, o porquê o Republicanos, porquê o governador Tarcísio apoia esta reforma tributária, que é importantíssima para o desenvolvimento econômico e crescimento do nosso país. Governador, a palavra está... De caráter tá um negócio escasso nesse universo, né? Ele vai lá e banca para todos os deputados que é a favor da reforma. Aí quando chega lá com o Bolsonaro, ele toma um pito, diz que é bem assim e tal, coisa que tal. Enfim, tá complicada a coisa para essa gente, né? Primeiro, presidente, agradecer a oportunidade, agradecer a chance de conversar com essa bancada maravilhosa que vai fazer a diferença. E a reforma tributária é a alavanca que está faltando para o Brasil dar um salto. Podia ter falado isso lá na reunião do PL, né? Mas deixou lá o Bolsonaro ficar chafurdando lá. Enfim, e aí acontece isso, ó. Tarcísio hostilizado até por Bolsonaro após acordo com o governo Lula por reforma tributária. Bolsonaro pode ter direitos políticos cassados e ficar sem salário no PL. Gente, tem muita notícia, tá, sobre essa gente. Já mostrei aqui mais cedo, né, que a cadelinha do Bananinha andou também de avião pago pelo povo brasileiro. Falei também dos parcos, né, dos inúteis conhecimentos de geografia de Dudu Bananinha, enfim, no Twitter que publicou aí contra a reforma tributária, mas isso tudo só nos dá conta de como nós estivemos, né, nas mãos de indigentes intelectuais. A indigência intelectual ali que teve a inspiração no ex-presidente da República, que nesse dia de hoje está fazendo a alegria do atual presidente Lula. Ele deve estar rindo à toa, em breve teremos aí pronunciamentos, né, sobre a reforma tributária, que foi uma confluência de energias e de pensamentos de vários setores da sociedade brasileira e que o presidente da República vai tirar a maior onda pela sua aprovação, e isso gerará para ele dividendos políticos. E isso certamente fará com que nós tenhamos no nosso país uma nova configuração econômica, infelizmente, sem tocar no grosso, na estrutura da questão tributária do nosso país, que ainda puxa o dinheiro maior do nosso país para girar o rentismo, a ciranda financeira. Mas foi um grande passo, não é à toa que os setores todos da esquerda estão apoiando essa reforma tributária. Eu fico por aqui e amanhã a gente volta com mais um Portal do José. Tchau!